Você já parou para pensar qual foi o pior momento para se estar vivo? Não um dia ruim ou uma semana difícil, mas um ano inteiro. Um período de 365 dias em que a própria Terra parecia conspirar contra a humanidade, onde a fome, a doença e o desespero eram a única realidade. Hoje, vamos embarcar em uma jornada sombria, mas necessária, para entender os 5 piores anos da história. O inferno na Terra, explicado em 19 minutos. Não se trata de sensacionalismo, mas de uma análise profunda, baseada em crônicas, dados científicos e relatos de quem sobreviveu para contar. Se você é fascinado por desvendar os mistérios do passado e entender como a resiliência humana foi forjada no fogo, já se inscreve no canal, pois esta investigação vai mudar sua perspectiva sobre o que significa viver em tempos difíceis. Nossa primeira parada não nos leva a uma guerra famosa ou a um colapso econômico conhecido, mas a um tempo em que o próprio Sol desapareceu do céu. Imagine acordar um dia, em março do ano 536 d.C., e perceber que o Sol está fraco, emitindo uma luz pálida e azulada, sem calor, como se fosse a Lua. Dia após dia, por 18 meses, uma névoa misteriosa e espessa cobriu a Europa, o Oriente Médio e partes da Ásia. O historiador bizantino Procópio de Cesareia, uma testemunha ocular, escreveu: "Pois o sol deu sua luz sem brilho, como a lua, durante todo este ano." Ele não estava exagerando. As temperaturas de verão na Europa despencaram, levando à pior década de frio dos últimos 2.300 anos. As colheitas morreram no campo, a neve caiu em pleno verão na China e a fome se tornou uma praga global. Crônicas irlandesas registram uma falha no pão que durou anos. As pessoas morriam de inanição em uma escala massiva. E a sociedade, que mal se recuperava da queda do Império Romano Ocidental, começou a se desintegrar ainda mais. O que poderia causar um evento tão apocalíptico, que mergulhou o mundo em uma era do gelo em miniatura e preparou o cenário para um desastre ainda maior? A causa do crepúsculo perpétuo de 536 permaneceu um mistério por séculos, alimentando teorias de castigo divino e presságios do fim dos tempos. Apenas recentemente, com a análise de núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártida, os cientistas puderam apontar o culpado com precisão. Uma, ou possivelmente 2 erupções vulcânicas cataclísmicas ocorreram, provavelmente na Islândia ou na América do Norte. A força dessas erupções foi tão monumental que lançou uma quantidade inimaginável de cinzas e aerossóis de sulfato na estratosfera, criando um véu que bloqueou a luz solar em escala global. Este evento, conhecido hoje como a Pequena Era do Gelo da Antiguidade Tardia, não foi apenas um ano de escuridão e fome, foi o gatilho para uma cadeia de desastres. A fome generalizada enfraqueceu a população do Império Bizantino, deixando-a vulnerável à primeira grande pandemia de peste bubônica registrada na história, a peste de Justiniano, que eclodiu em 541. Estima-se que essa praga, nutrida pela desnutrição e pelo caos social iniciado em 536, tenha matado entre 30 a 50 milhões de pessoas, talvez metade da população mundial da época. O ano de 536 não foi apenas um ano ruim. Foi o início de um efeito dominó de sofrimento que redefiniu o curso da civilização, acelerando o colapso de impérios e mergulhando a Europa na Idade das Trevas. A escuridão no céu era um reflexo da escuridão que tomava conta da Terra. Foi a demonstração brutal de como um único evento natural, a milhares de quilômetros de distância, poderia paralisar a civilização global. A humanidade aprendeu da forma mais dura sobre a sua fragilidade perante as forças do planeta. Mas, 800 anos depois, a ameaça não viria do céu coberto de cinzas, mas de algo muito menor, invisível a olho nu, que viajaria pelas mesmas rotas que simbolizavam o auge do progresso e da conexão humana. Chegamos ao ano de 1347. A Europa estava no auge da Idade Média Tardia. O comércio florescia e as rotas comerciais, como a Rota da Seda,
conectavam o Oriente e o Ocidente como nunca antes. Cidades como Gênova e Veneza eram potências marítimas e suas frotas transportavam não apenas especiarias e sedas, mas também conhecimento e prosperidade. Em outubro daquele ano, 12 navios mercantes genoveses, voltando de uma longa viagem pelo Mar Negro, atracaram no porto siciliano de Messina. A multidão que se reuniu para recebê-los encontrou uma cena de horror absoluto. A maioria dos marinheiros a bordo estava morta ou moribunda. Aqueles que ainda respiravam estavam cobertos de estranhos furúnculos negros que vazavam sangue e pus, sofriam de febres altíssimas e deliravam de dor. As autoridades sicilianas, em pânico, ordenaram que a frota da morte deixasse o porto imediatamente, mas era tarde demais. O passageiro invisível já havia desembarcado. A peste negra chegou à Europa. A doença, causada pela bactéria Yersinia pestis e transportada por pulgas em ratos que infestavam os navios, não era uma ameaça nova para o mundo, mas a Europa não tinha imunidade ou conhecimento para combatê-la. A conexão global que havia trazido tanta riqueza agora se tornara um sistema de distribuição para a morte. De Messina, a praga se espalhou como um incêndio. Em poucos meses, alcançou a Itália continental, a França e a Espanha. Em um ano, estava na Inglaterra. Em 5 anos, havia varrido todo o continente, do Mediterrâneo à Escandinávia e do Atlântico aos Urais. O que se seguiu não foi apenas uma crise de saúde pública, foi o colapso completo da sociedade. O inferno, antes uma abstração teológica, havia se manifestado na Terra. O impacto da peste negra em 1347 e nos anos seguintes é quase impossível de compreender em sua totalidade. Não era uma morte limpa ou rápida. A forma bubônica, a mais comum, causava o inchaço dos gânglios linfáticos, formando os bubões, que davam nome à doença. A febre, os vômitos e as dores excruciantes eram seguidos pela morte em poucos dias. A forma pneumônica atacava os pulmões e se espalhava pelo ar, de pessoa para pessoa, sendo quase 100% fatal. A forma septicêmica infectava o sangue, tornando a pele escura, daí o nome, peste negra. O cronista italiano Angolo di Tura, de Siena, descreveu a realidade com uma honestidade brutal. O pai abandonava o filho, a esposa o marido, um irmão o outro, e eu, Angolo di Tura, enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. A estrutura social se desfez. Médicos se recusavam a ver pacientes, padres não davam a extrema unção e coveiros não podiam ser encontrados. Corpos eram deixados nas ruas ou empilhados em valas comuns. Em Florença, Boccaccio escreveu seu Decameron, descrevendo jovens nobres que fugiam para o campo para escapar da praga, uma opção indisponível para a esmagadora maioria. Grupos de flagelantes viajavam de cidade em cidade, se chicoteando em público como penitência, acreditando que a praga era a ira de Deus. Minorias, especialmente as comunidades judaicas, foram usadas como bodes expiatórios, acusadas de envenenar poços, resultando em massacres terríveis. Estima-se que a peste negra tenha matado entre 30 a 50 milhões de pessoas, 60% da população da Europa. O mundo nunca mais foi o mesmo. O feudalismo entrou em colapso devido à escassez de mão de obra. A autoridade da igreja foi profundamente questionada e a arte e a cultura se tornaram obcecadas pela morte. A memória dessa catástrofe desapareceria lentamente. Mas a vulnerabilidade a desastres globais, sejam eles biológicos ou climáticos, permaneceria. E quase 500 anos depois, o céu voltaria a escurecer, não por meses, mas por um ano inteiro, mergulhando o mundo moderno em um tipo familiar de caos. O ano é 1816. A humanidade havia passado pela Renascença, pela Revolução Científica e estava no meio da Revolução Industrial. Napoleão Bonaparte havia acabado de ser derrotado em Waterloo e a Europa tentava se reconstruir. Havia uma sensação de que a razão e a tecnologia poderiam superar qualquer desafio. Foi então que a natureza decidiu lembrar à humanidade quem realmente estava no comando.
O ano de 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, uma geada severa matou as colheitas em maio. Em junho, uma nevasca cobriu a região. Na Europa, o tempo estava ainda pior. Chuvas torrenciais e ininterruptas causaram inundações catastróficas. A temperatura média global caiu drasticamente. O sol parecia permanentemente velado por uma névoa seca e acinzentada, que tingia os pores do sol com cores espetaculares, mas sinistras. Ninguém sabia o porquê. A fome se espalhou pela Suíça, Alemanha e Irlanda, onde a crise foi tão grave que foi chamada de a fome do pão de farelo. Tumultos por comida explodiram em toda a Europa. Na Ásia, as monções de verão falharam, levando a uma seca devastadora na Índia e a colheitas fracassadas na China. A causa, assim como em 536, foi uma erupção vulcânica. Em abril de 1815, o Monte Tambora, na Indonésia, explodiu na maior erupção vulcânica da história registrada. Um evento 100 vezes mais poderoso que a erupção do Monte Santa Helena em 1980. A nuvem de cinzas e enxofre lançada na estratosfera levou mais de um ano para circular o globo, causando o caos climático de 1816. Este evento teve consequências culturais profundas. Presos em uma vila suíça por causa do tempo sombrio e chuvoso, um grupo de amigos, incluindo Lord Byron, Percy Shelley e Mary Shelley, passou o verão contando histórias de fantasmas. Foi ali que Mary Shelley começou a escrever sua obra-prima, Frankenstein, um conto gótico nascido diretamente da escuridão e do frio daquele ano. O Ano Sem Verão foi um lembrete chocante da interconexão do planeta. Mas o século seguinte mostraria que o maior catalisador de desastres globais não era mais a natureza, mas a própria humanidade. Nossa busca pelos piores anos da história nos leva agora a 1918. Este ano representa uma convergência terrível de duas catástrofes de proporções épicas, uma criada pelo homem e outra potencializada por ele. A Primeira Guerra Mundial, a guerra para acabar com todas as guerras, estava em seu quarto e último ano. Mas o fim não trouxe alívio, apenas exaustão e carnificina contínua. As trincheiras da frente ocidental eram um inferno de lama, arame farpado, gás venenoso e morte industrializada. Nações inteiras estavam à beira do colapso. Milhões de jovens já haviam sido mortos ou mutilados. Foi nesse cenário de devastação global que surgiu um novo inimigo. Um que não distinguia uniformes nem fronteiras. A pandemia de gripe de 1918, erroneamente chamada de gripe espanhola porque a Espanha neutra foi a primeira a noticiar a doença sem censura de guerra, começou como uma onda relativamente branda na primavera. No entanto, no final do verão, o vírus sofreu uma mutação para uma forma extraordinariamente letal. Diferente da gripe comum, que atinge principalmente os muito jovens e os muito idosos, esta nova cepa matava preferencialmente adultos jovens e saudáveis, na faixa dos 20 aos 40 anos. Seu método era aterrorizante. Causava uma tempestade de citocinas, uma reação exagerada do sistema imunológico que enchia os pulmões de fluido, levando a uma morte rápida e horrível por asfixia. Estamos na metade da nossa jornada pelos momentos mais sombrios da história. Se esse tipo de análise aprofundada, que conecta eventos para entender o quadro geral, te interessa, deixe seu like para que o algoritmo entenda que a história importa e precisa ser contada. A guerra criou as condições perfeitas para que a pandemia explodisse. Os acampamentos militares sobrecarregados e as trincheiras insalubres eram incubadoras ideais. O movimento maciço de tropas ao redor do mundo, em navios apinhados, serviu como o mais eficiente sistema de distribuição global que um vírus poderia desejar. Em poucas semanas, a gripe estava em todos os continentes habitados. Cidades inteiras pararam. Em alguns lugares, não havia caixões suficientes nem coveiros para enterrar os mortos. Em um único ano, a gripe de 1918 matou 50 a 100 milhões de pessoas, mais do que toda a Primeira Guerra Mundial. Foi a tempestade perfeita de conflito humano e desastre natural. Um ano em que a humanidade foi atacada simultaneamente por fora e por dentro. Mas o ápice da capacidade humana de autodestruição ainda estava por vir. Finalmente, chegamos a 1945. Este ano não representa o início de um desastre, mas o seu clímax e a revelação de sua verdadeira e inimaginável escala.
A Segunda Guerra Mundial, o conflito mais destrutivo da história, estava chegando ao fim, mas o seu fim foi marcado pelos horrores mais profundos que a humanidade já infligiu a si mesma. Na Europa, a Alemanha nazista finalmente se rendeu em maio. À medida que as forças aliadas avançavam, liberaram os campos de concentração e extermínio, Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, o mundo foi forçado a confrontar a realidade do Holocausto. Não era apenas guerra, era a aniquilação industrializada e sistemática de 6 milhões de judeus e milhões de outros, ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos, deficientes. As imagens dos sobreviventes esqueléticos, as montanhas de corpos, as câmaras de gás e os fornos crematórios revelaram uma profundidade de depravação que abalou os próprios alicerces da civilização. O mal não era mais um conceito abstrato. Tinha um rosto, uma burocracia e uma metodologia. Enquanto a Europa processava esse trauma, a guerra continuava no Pacífico. O Japão lutava com uma ferocidade que sugeria que uma invasão terrestre custaria milhões de vidas. Foi nesse contexto que a humanidade cruzou um limiar final. Em 6 de agosto de 1945, um bombardeiro americano lançou uma única bomba sobre a cidade de Hiroshima. A Little Boy, a primeira arma atômica usada em combate, aniquilou a cidade em um piscar de olhos, matando instantaneamente cerca de 80 mil pessoas. 3 dias depois, a Fat Man foi lançada sobre Nagasaki, com resultados igualmente devastadores. 1945 foi o ano em que a humanidade não apenas aperfeiçoou a matança em massa, mas também adquiriu o poder de se auto-aniquilar completamente. O fim da guerra não trouxe uma paz tranquila, mas o início da Guerra Fria e a sombra onipresente da aniquilação nuclear. Foi o ano que nos mostrou o pior do que éramos capazes e nos deu o poder de garantir que não haveria futuro. Foi o inferno na Terra, forjado inteiramente por nossas próprias mãos. Ao olharmos para trás, para esses 5 anos terríveis, 536, 1347, 1816, 1918 e 1945, vemos um padrão de sofrimento, mas também de resiliência. De um céu escurecido por um vulcão a uma Europa devastada por uma praga invisível. De um mundo congelado em um ano sem verão a uma geração dizimada pela guerra e pela gripe. E, finalmente, ao abismo do genocídio e da aniquilação nuclear. Cada um desses períodos testou os limites da sobrevivência humana e redefiniu o curso da história. Os 5 piores anos da história, o inferno na Terra explicado, não é apenas uma lista de tragédias, é um estudo sobre nossas vulnerabilidades e nossas responsabilidades. Em 536 e 1816, fomos vítimas passivas das forças geológicas do nosso planeta. Em 1347, nosso próprio progresso, nossas rotas comerciais, se tornaram as autoestradas da morte. Em 1918, nossa capacidade de travar guerras industriais amplificou uma pandemia a níveis catastróficos. E em 1945, nós nos tornamos a catástrofe. A lição histórica é clara e ressoa até hoje. Nossa interconexão global é tanto uma força quanto uma fraqueza. Nossa tecnologia pode tanto salvar quanto destruir em uma escala inimaginável. E nossa capacidade de infligir sofrimento uns aos outros permanece nossa maior ameaça. Estudar esses momentos não é um exercício de morbidez, é um ato de memória e um aviso. Ao compreender a profundidade do que já superamos e a escuridão da qual somos capazes, ganhamos a sabedoria para navegar pelos desafios do nosso próprio tempo, seja uma pandemia moderna, as mudanças climáticas ou as tensões geopolíticas. A história nos mostra que o inferno na Terra é uma possibilidade real, mas também nos ensina que, mesmo das cinzas mais escuras, a humanidade sempre encontrou uma maneira de perseverar, aprender e reconstruir. Qual desses anos você considera o pior? Existe algum outro que deveria estar na lista? Deixe sua opinião nos comentários. O debate enriquece nosso entendimento. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que também se fascina pelas profundas e por vezes sombrias lições do nosso passado.